tem sido muito frequente dos servidores do cartório é em relação à necessidade ou não de advogado naquele feito. Bem, gente, como é que a gente vai raciocinar para a gente fazer essa diferenciação? Primeiramente, se trata de uma questão judicial, de um processo judicial, AIME, AIDE, representação por propaganda, solicitação de autorização de divulgação de propaganda institucional, se são questões jurídicas, judiciais, melhor dizendo, sempre vai ser necessário a necessária atuação do advogado. E o processo vai ser iniciado por iniciativa dele. Não se trata, nos casos judiciais, de iniciativa do próprio cartório. A lei não fala que você, como servidor do cartório, vai autuar uma AIME. Não, a lei fala que o peticionante, que o interessado vai ajuizar uma ação contra alguém, em face de alguém, etc. Então, esses feitos judiciais precisam ser iniciados por advogado no PJE. É diferente dos procedimentos administrativos que comumente o cartório precisa realizar. Nós temos aí direitos políticos, RSE, duplicidade de filiação, duplicidade de inscrição, e lei de lista de apoiamento de partido, CMR, composição de mesa receptora para poder iniciar um processo de um mesário faltoso. Esses procedimentos todos são iniciados pelo próprio cartório eleitoral. E nesses casos não há necessidade de atuação de advogado, como nunca houve, não é? A aplicação de uma multa para um mesário faltoso não necessita de um advogado, não é assim? Então, se antes eu não precisava desse advogado, não vai ser porque está no PJE que eu vou precisar exigir a sua presença, não é? PECOM, a gente tem aquela particularidade. De regra geral, a PECOM sim precisa de advogado. A regularização também. A regularização sempre é através de advogado. Mas a gente tem aquela questão da PECOM anual, em que pode ser que o juiz entenda que não há necessidade de atuação de advogado em casos de mera declaração de ausência de movimentação. Essa é uma dúvida que ainda existe, que ainda paira, né? A gente não pode dar uma resposta precisa acerca de exigir ou não advogado nesse caso, porque há duas correntes aí de pensamento. Se em algum momento a gente tiver algo mais concreto do TSE nesse sentido, de se exigir ou não, a gente passa para vocês. Por enquanto, é o juiz que resolve esse ponto. Mas tirando isso, processo judicial, então, eu tenho que ter a atuação do advogado e é ele que inicia o processo. Ou o sistema automaticamente, como a gente sabe que vai acontecer com as prestações de contas de eleição, por exemplo. Que o sistema, quando ele fizer a prestação de contas no sistema, ele já vai automaticamente criar um processo no PJE. Assim também com o registro de candidatura. Bom, então essa é a separação básica que a gente faz. Feitos eminentemente administrativos que o cartório tem a competência para iniciar por determinações de normas da Corregedoria, do TSE, a gente não existe advogado, a gente começa o processo, intima o interessado, tudo normal, sem advogado. Processo judicial, a gente precisa de exigir a presença do advogado. Quando tiver mais próxima a eleição, vocês vão ter treinamento novamente e vai se tratar especificamente dos processos de eleição, registro de candidatura, etc. Eu quero adiantar apenas que, em relação ao registro de candidatura, ele nasce administrativo, ele nasce sem a necessidade de advogado. Então, se a parte tiver que apresentar alguma documentação, ela apresenta no Candex, o Candex manda para o CANDE, o CANDE manda para o PJE. Se ela for apresentar fora disso, se ela for apresentar direto no processo, no feito, não precisa inicialmente de advogado. Ela pode apresentar no cartório e o cartório vai juntar essa peça. No entanto, quando houver uma impugnação e esse processo se tornar judicial, aí sim, essa impugnação tem que ser feita por meio de advogado, ele é que faz essa impugnação diretamente no PJE, ele não entrega para a zona fazer, o próprio advogado já faz a impugnação e a partir daí necessita-se da presença do advogado.